noite. Estamos no ar com o programa Conversa Franca, que hoje traz como tema a questão da incineração dos medicamentos aqui de São João del Rei, que ocorreu na semana passada. Acabou que na pauta do programa da semana passada, onde estavam presentes o Fusato e a Jânia Costa, foi discutido esse assunto e como foi muito amplo e muitos questionamentos ficaram para trás, nós resolvemos retomar esse assunto agora com a presença do prefeito de São João del Rei, Elvésio Reis. Boa noite, Elvésio. Boa noite, Carla. Boa noite aos telespectadores. E também com a presença de um dos vereadores que estiveram no local onde os remédios foram incinerados, Fábio da Silva. Boa noite, Fábio. Uma boa noite para você, Carla. Boa noite ao prefeito, professor Elvésio. Boa noite a toda a equipe da TV Campos de Minas e também aos telespectadores que nos acompanham neste momento. E você, telespectador, que quiser participar, entre em contato com a gente no 3372-3720 ou nos envie uma mensagem de texto ou um WhatsApp pelo 9972-1640. Bom, o programa já começou com perguntas e essa vai direcionada a você, Fábio. O Jorge do sindicato, ele pergunta por que somente os vereadores da oposição foram informados aí dessa questão da incineração dos medicamentos. Bem, Jorge e demais telespectadores. No fim de semana passado, nós recebemos uma denúncia de que uma carga muito grande de medicamentos da Prefeitura de São João del Rei estava sendo encaminhado para Lavras, para a empresa Proambiental, para ser queimado, para ser incinerado. Então, no fim de semana mesmo, no sábado, no domingo, nós começamos a correr atrás da informação, a procurar uma informação mais precisa com relação aos dados que nós havíamos recebido. E, de fato, percebemos que era verdade aquilo que nós havíamos recebido de denúncia. E na segunda-feira, então, cedo, nós fomos para o município de Lavras e constatamos que, de fato, chegou a Lavras uma carga de 2.300 e poucos quilos de material para serem incinerados. Então, nós descobrimos que sempre a Prefeitura encaminha 800, 900 quilos de lixo, que é recolhido nos hospitais, que é recolhido na farmácia básica, nas unidades básicas de saúde, mas que dessa vez a carga era muito maior. Portanto, nós acreditamos que 1,5 toneladas de alimentos tinham sido incineradas lá no município de Lavras, encaminhado para essa empresa Proambiental. E aí é que o nosso trabalho, então, começou de fato lá no município de Lavras. Ok. Elvésio, essa carga tão alta assim, de medicamentos, o que houve para ter essa quantidade de medicamentos incinerados? Quero cumprimentar também o vereador Fábio, né, e a questão dos remédios, né, que foram encaminhados, na verdade esse transporte foi feito pela Arbor, né, a nosso pedido, e a maior parte desses remédios que foram encaminhados para a Proambiental, porque essa é uma dos itens da discordância, quando se fala que uma grande quantidade, dando uma ideia de que é muito maior do que é. Na verdade, a maior parte, e eu tenho aqui a relação, né, de todos os medicamentos que nós encaminhamos para Lavras, a maior parte desses medicamentos vem de 2005 a 2012. Da nossa gestão mesmo, é pouca coisa, muito pouca coisa. Nós mudamos muito, melhoramos muito os sistemas de controle durante a gestão de 2013 para cá, e com isso conseguimos reduzir muito o desperdício, a perda de medicamentos. Então, claro que está se tentando transformar o problema num problema maior. E nós fizemos o que devia ter sido feito. Primeiro, a incineração, que é um ato normal, porque não se fazia isso antes, né? Nós temos casos de gerentes de postos de saúde que diziam que muitas das vezes o remédio era dissolvido em água e jogado na privada, né? E outros casos, e denunciamos também ao Ministério Público. Então, o Ministério Público recebeu a relação toda, nós comunicamos ao Ministério Público do ato que estávamos fazendo. Ele agora está investigando, né? E para saber as responsabilidades, atribuir as responsabilidades pela perda de material. Ok. Tem uma outra pergunta aqui direcionada a você também, Elvésio. Se você quiser intervir, fica à vontade, tá, Fábio? Ele não quis se identificar, aí ele pergunta, por que você não informou isso aos vereadores? Já que era um número tão alto, né, de medicamentos que estavam... Por que isso não foi informado antes?
e se essa prática é legal ou não. Na verdade, eu acho que não era obrigatório, eu não tenho obrigação de informar a Câmara sobre a perda, sobre a incineração de medicamentos. Não tem essa obrigação, não há essa obrigação legal. A obrigação que eu tenho é de informar o Ministério Público para que ele apure as responsabilidades. E isso foi feito. Não é? O que nós tínhamos que fazer foi feito. Agora, o vereador não disse por que só os 4 foram informados. Qual é a intenção de se informar somente os 4? Não informar o Conselho de Saúde, né, a Comissão de Saúde da Câmara, por que o Conselho de Saúde não foi informado, né? O procedimento de incineração de remédios vencidos é um procedimento legal, é reconhecido pela lei. Nós não podemos fornecer remédio vencido, né? E, portanto, o que foi feito dentro da mais absoluta legalidade. Então, essa questão de informar os vereadores não é uma obrigação? Não tem legislação que nos obrigue a isso. Ok. Fábio? Bem, Carla, de fato, né, eu não posso responder aqui por que os outros vereadores não foram informados, até porque a pessoa que nos fez a denúncia fez de forma anônima. E aí, acho que ela faz para quem ela achar de interesse, seja para o Conselho Municipal de Saúde, seja para algum vereador, e foi feito a nós. Com relação à Prefeitura informar ao Ministério Público, é preciso deixar claro que a informação só foi feita ao Ministério Público na parte da tarde da segunda-feira, quando nós já estávamos em Lavras, inclusive com o mandado de São João del Rei para que a Justiça de Lavras pudesse nos acompanhar lá na empresa, para que a gente pudesse ver os medicamentos. Então, não foi informado antes, já que os documentos da Prefeitura são datados do dia 14 de maio. E a Prefeitura informa ao Ministério Público no dia 18 de maio, 4 dias depois. Inclusive, os medicamentos, a maior parte desses medicamentos, no momento em que a Prefeitura informou ao Ministério Público, já haviam sido incinerados, já haviam sido queimados. Então, quando a Prefeitura informa, né, o ato já tinha sido feito. E, para além disso, né, é como se você comete um crime e vai lá e comunica ao Ministério Público, né, isso não resolve, né, não isenta a Prefeitura das suas responsabilidades, ainda que ela tenha informado ao Ministério Público. Bom, eu acho que né, o Fábio, ele toca numa questão, mas ele mesmo, ele disse que tomou conhecimento do assunto no sábado, e, portanto, foi na segunda-feira. O caminhão saiu daqui de São João del Rei na sexta-feira, e nós também informamos na segunda-feira. Portanto, os atos são muito concomitantes. Né? Tentar aparecer para a população, e isso eu acho que é tentativa de manipular a opinião da população, tentar fazer com que a população ache que o que foi feito é ilegal, é maior do que se devia, porque as filmagens mostram isso, as filmagens que estão correndo na internet, eles filmam o galpão, e essa empresa proambiental recebe medicamento de 136 municípios. Ela é contratada por 136 municípios. Não é só São João del Rei. E há remédios ali, segundo o dono da empresa, há remédios que estavam no local apreendidos pela Polícia Federal numa ação que está correndo lá contra o município, se não me falha a memória, de Lavras. Denúncias que ocorreram ao município de Lavras. Então, o ato, né, é coincidente. A pergunta é, se o Fábio fosse da base, né, se ele fosse da nossa base, ele teria sido informado? Porque nenhum vereador nosso foi informado, né, houve denúncia para os nossos vereadores de base, somente os vereadores da oposição. O Fábio quer complementar e depois nós vamos para o break, que a gente já extrapolou um pouco o nosso primeiro bloco. Pode falar, Fábio. Sim, eu só queria dizer, Carla, que na realidade, se a Prefeitura quisesse de fato informar o Ministério Público o fato ocorrido, que é encaminhar os medicamentos para serem queimados, deveria ter feito antes desse prazo. Haviam medicamentos desde 2005 e a Prefeitura alega que não sabia, ou se sabia não tomou atitude. O contrato que a Prefeitura fez com as empresas que recolhem o lixo doméstico, o lixo comercial e o lixo hospitalar, diz que elas precisam dar, né, destinação a esse lixo. Então, o remédio queimado, o remédio vencido, deveria também ser responsabilidade dessa empresa recolher. Mas recolher no tempo certo, se a Prefeitura está
alegando que a maioria dos medicamentos é anterior ao ano de 2013. E, de fato, não é isso que nós temos aqui na nossa mão. A documentação não diz isso. E essa documentação que nós temos em mãos é a documentação que a Prefeitura encaminhou para a empresa, que nós só conseguimos através da liminar na Justiça. E com relação aos medicamentos que estavam lá, não são 136 municípios. Segundo a própria empresa, o gerente da empresa nos informou que são mais de 500 municípios que eles prestam serviço. Municípios de Minas Gerais e municípios de outros estados. Então é muito maior. Agora, nós temos aqui em mãos o nosso documento dos medicamentos que foram separados por nós, pelos funcionários da empresa, juntamente com o oficial de justiça, diz que os medicamentos são de São João del Rei. Está aqui, vocês podem observar. Não são medicamentos de outros municípios. Não são medicamentos que estavam misturados a outros medicamentos. Aliás, até estavam misturados. Mas o oficial de justiça pediu que os medicamentos de São João del Rei fossem separados. E é isso que foi feito. Só que, infelizmente, como mais de 90% já haviam sido queimadas, pouca coisa ainda resta, está sob guarda da empresa, e a própria liminar do juiz da segunda vara de São João del Rei, que foi cumprida pelo juiz lá de Lavras, diz que os medicamentos que estão separados sob guarda da empresa não podem ser incinerados, não podem ser descaracterizados, não podem ser jogados fora, enfim, devem ficar lá até que as coisas sejam apuradas, até que o fato seja apurado. Então, na realidade, quando a Prefeitura diz que nós não sabemos se os medicamentos são ou não de São João del Rei, há um equívoco. Os medicamentos que hoje estão separados na empresa são medicamentos, sim, de São João del Rei, conforme o documento da Justiça que está em minhas mãos. Ok. Bom, Nós vamos ter que, no próximo bloco, você fala o que a gente extrapolou. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já.